A parte que muita gente tem medo, e na verdade é bem tranquilo, quais são as fases da cicatrização? Tem muita prova que gosta de cobrar isso. Tudo bem, a gente tem a fase inflamatória, a fase proliferativa, a fase de maturação ou remodelamento. Mas isso aqui não é matemático. Não é que acaba uma e começa outra. É só para a gente entender como o processo acontece. E quando a gente olha para a ferida, dá para saber em que fase ela está, o que a gente pode fazer para melhorar a cicatrização. O que é a tal da fase inflamatória? Vamos pensar aqui. Logo que acontece a ferida, a gente está na fase inflamatória. Qual é a primeira coisa que tem que acontecer? Tem que ter hemostasia, tem que parar de sangrar, né? A gente teve um ferimento, começa a sangrar, a gente comprime, lava, logo depois já parou de sangrar. Por quê? Porque existe uma vasoconstrição inicial para parar o sangramento e existe migração de plaquetas, agregação plaquetária. Isso faz parar o sangramento, isso cria uma hemostasia. Só que essas plaquetas, elas vão liberar substâncias ativas, os grânulos das plaquetas, fatores de crescimento. E essas substâncias liberadas pelas plaquetas vão começar a chamar outras células para participar do processo da inflamação. Agora que já parou de sangrar, a gente vai para um outro momento. Eu preciso agora de vasodilatação. Eu preciso chamar substâncias ativas, chamar células, para principalmente limpar a sujeira que aconteceu aí. Tem bactéria, tem corpo estranho, tem um monte de coisa aqui que a gente precisa limpar para poder cicatrizar corretamente. Então, as primeiras células que vão chegar são os neutrófilos. Esses neutrófilos já aparecem nas primeiras 24 horas. Isso aí é uma ótima questão de prova. Quais são as primeiras células a aparecer na ferida durante o processo de cicatrização? São os neutrófilos. E para que serve o neutrófilo? Eles servem para limpar a sujeira. Eles liberam radicais livres. Eles começam a destruir bactérias. Só que esses neutrófilos, eles vão sendo substituídos, agora sim, pela célula mais importante do processo inicial da fase inflamatória, que é o macrófago. O macrófago ele vai começar a aumentar depois de 2, 3, 4 dias. A partir de 48 horas, ele já começa a aumentar o seu número e ultrapassar o número de neutrófilos. E o macrófago, ele é o maestro. A gente vê isso em vários locais, escrito por aí. Porque quem comanda tudo é o macrófago. E ele vai finalizar a limpeza que o neutrófilo começou. Então, o que a gente tem que pensar de mais importante para acertar as questões aqui? A primeira fase, a fase inflamatória, ela começa logo que a ferida acontece e vai até em torno de 4 dias. Ela vai ter um início, a necessidade de uma hemostasia, que vai chamar plaquetas para realizar isso. As plaquetas liberam grânulos, liberam uma série de fatores de crescimento que vão chamar outras células, que vão causar vasodilatação. E agora começa com o neutrófilo e finaliza com o macrófago, que é o principal, que é o maestro. Isso é o mais importante da fase inflamatória, porque passando do 4º dia, a gente já tem o início da segunda fase da cicatrização, que é a chamada fase proliferativa. Essa fase proliferativa, normalmente ela acontece do 4º dia até o final da 2ª semana. Então, é uma fase relativamente longa e muita coisa acontece aqui que gosta de cair na prova. Por exemplo, ela já começa com a epitelização da ferida. Aquela ferida que antes estava transudando ali um líquido, ela se torna impermeável. Primeira coisa, epitelização. Logo em seguida, nós temos a chamada angiogênese. Angiogênese, formação de novos vasos. E essa formação de novos vasos é estimulado pelo TNF-alfa. Eu sei que muitas vezes a gente fica até com raiva desses nomes, mas se tiver lá na prova, a angiogênese faz parte da fase proliferativa e é estimulada pelo TNF-alfa. Não é difícil a gente lembrar, não. Mais vasos, mais sangue, mais células inflamatórias, mais substâncias ativas. Para quê? Para chegar no 3º momento dessa fase proliferativa e a gente ter a chamada granulação da ferida. Todo mundo já viu um tecido de granulação. Quem está no hospital já viu. Dá uma olhada na imagem. A gente tem aquela ferida bonita, vermelha, granulando. Já ouviu falar esse termo? A ferida está granulando, quer dizer que o processo está ocorrendo de forma adequada. Quando a gente tem que fazer um debridamento, tirar tecido necrótico, tirar a secreção purulenta, o objetivo é que a gente deixe a ferida assim, granulando. Para quê? Para que agora a gente tenha
o grande astro da fase de cicatrização, da fase proliferativa, que são os fibroblastos. Porque os fibroblastos, eles vão predominar nesse momento, porque são eles que vão produzir o colágeno. Principalmente no início, o colágeno tipo 3, que é um colágeno mais imaturo, para depois esse colágeno se transformar no colágeno tipo 1, que é mais maduro, mais organizado, com uma maior força tênsil. Então, a fase proliferativa, se alguém perguntar numa prova qual é a principal célula, é o fibroblasto. Mas existe uma sequência aqui. Primeiro, nós temos a epitelização, a angiogênese, o processo de granulação e depois a deposição de colágeno realizada pelos fibroblastos. O problema é que esse processo inflamatório, uma hora, ele tem que parar. Porque se esse processo inflamatório ficar acontecendo de forma indiscriminada, a gente vai ter problemas na cicatrização por excesso de processo inflamatório. Aí a gente entra na terceira fase, que é a fase de maturação ou de remodelamento. Ela vai começar aí por volta da segunda semana, quando termina a fase proliferativa, e pode durar por meses até anos. Esse é o momento da gente encontrar o equilíbrio. O colágeno tipo 3 vai sendo substituído pelo colágeno tipo 1, mais maduro, com maior força tênsil. E esse processo tem que ser equilibrado. Se tiver uma produção exacerbada de colágeno, a gente vai ter cicatrizes patológicas. Então esse é o momento da gente criar a força tênsil adequada, que nunca vai ser igual à pele original, mas tem que ser pelo menos funcional. E também de realização do remodelamento, de tirar os excessos. Nesse momento, os fibroblastos, eles se tornam mais especializados, eles se tornam chamados miofibroblastos, mio de músculo. Por quê? Porque eles conseguem contrair a ferida e diminuir o tamanho da ferida operatória.